Ao vivo com Silmar César Miller, sempre no primeiro segmento do nosso programa. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Vamos lá, como caminha economia, mercado financeiro, commodities agrícolas nesta sexta-feira? Mercado de câmbio operando com queda nesse momento, Otavinho, queda de 0,6%, taxa do dólar agora R$ 4,82. Mercado de ações, o índice Bovespa na B3 aqui, subindo um pouquinho, 0,6%. Lá fora, petróleo volta a subir, 0,6%, $74,95 o barril do tipo Brent, que é referência, inclusive, para o nosso aqui da Petrobras. Mercado de commodities agrícolas tentando uma recuperação nesta sexta-feira, depois de fortes quedas nos últimos dias. Soja, agora há pouco, subindo na Bolsa de Chicago 1,4%, milho mais 0,8%, trigo também 0,8% acima do fechamento de ontem. Na Bolsa de Nova York sobe o algodão, que já tinha subido ontem, 0,8%. Açúcar havia caído ontem, recupera agora em 2,9% sobre o fechamento anterior. Cacau também sobe 1,9%. Na contramão, suco de laranja caindo 0,3%. Café arábica segue pressionado pelo avanço da colheita, caindo um pouquinho também, 0,2%. Boi gordo no mercado futuro da B3 subiu ontem, hoje cai um pouquinho, 0,3%, pessoal aproveitando para realizar lucros. Quer dizer, o mercado mais com tendência ainda de volta de firmeza, o mercado físico está dando sinal de vida, portanto aí a tendência do boi é de uma reversão a partir das próximas semanas, isso já vem sendo sinalizado pelo próprio mercado futuro. Então, Tavinho, esse é o retrato do mercado neste momento, lembrando que nós estamos aí no meio dos pregões aqui, muita coisa ainda pode mudar no decorrer da tarde. Bom, vamos então às outras notícias que nós temos aqui. O governo aí, temos primeiro as estimativas para um desempenho melhor do setor agropecuário, de acordo com o IPEA. Boa notícia, hein? Pois é, realmente coincide já com outras avaliações que já foram antecipadas, inclusive pela CNA, junto com o CPEA e outras entidades já avançaram mais rapidamente nessa expectativa. O pessoal do IP agora está correndo um pouco atrás para tentar atualizar suas próprias projeções para o desempenho do PIB agropecuário para esse ano. Para a agricultura existe um certo consenso, realmente, nós vamos ter um crescimento muito expressivo por conta mais de aumento do volume de produção, já que no caso dos preços, por exemplo, dois produtos que carregam o PIB, que é soja e milho, estão com um desempenho muito ruim, em termos de preços médios, mas com um amplo volume de produção, um crescimento recorde de volume, isso acaba compensando e vai puxar o crescimento dos produtos agrícolas dentro do conjunto do PIB do setor. Há uma divergência de outras entidades, inclusive de minha parte aqui, em relação ao dado CPEA para a pecuária bovina de corte. Estão prevendo um crescimento aí que não estamos enxergando por enquanto. Pelo contrário, todas as outras entidades estão prevendo uma queda no desempenho do setor de bovinos aqui, por relação ao PIB desse setor. Os preços estão buscando uma recuperação agora, mas tivemos um primeiro semestre muito ruim. Preços baixos, pouca movimentação comercial, inclusive de exportações, tendência de uma recuperação agora no segundo semestre, mas não sei se vai ser para tanto assim quanto o IPEA está prevendo aqui em termos de crescimento do PIB do setor de pecuária bovina de corte. De resto, existe um certo consenso e realmente o conjunto todo é de um bom crescimento para esse ano, tá vendo? Realmente, em relação à pecuária de corte, há muitas dúvidas aí. O momento está um pouco... já vem algum tempo complicado para o pecuarista, precisa ver o que o IPEA... o que ele enxergou, né? Que é o Instituto de Pesquisas Econômicas. Não sei. Análise é análise. Falar em análise e números, hoje estamos recheados, hein? Números aí do PNAD aí sobre desemprego, taxa de informalidade continua alta, caiu um pouquinho, mas temos aí ainda 39% de gente na informalidade, o que é um problema, né? Isso preocupa bastante, é um índice que não cai, e pelo contrário, às vezes até aumenta, embora o índice geral de desempregados tenha melhorado, ou seja, o desemprego está caindo no geral, mas existe toda essa faixa enorme, quase 39 milhões de pessoas na informalidade. Isso preocupa muito porque a gente sabe a consequência disso em termos de políticas públicas, por exemplo, na medida que é um tipo de público que não necessariamente contribui para a Previdência, por exemplo. E isso gera déficit na Previdência aqui. Opa,
tivemos um probleminha aí com o Silmar. Acho que travou, hein? Travou? Voltou? Então tá bom. Silmar, tá aí? Opa, prevei. Deu uma trava aí. Nunca aconteceu com você. Fato inédito. Bom, mas vamos lá. Falávamos sobre os números aí do PNAD. Mais especificamente, a informalidade. Queda, né? Um pouco de queda. A queda no índice geral, mas esse índice de informalidade continua muito elevado, 38, 39 milhões de pessoas na informalidade, e a gente sabe a consequência disso, né? Ou seja, pouca gente contribuindo para o sistema público de saúde, por exemplo, a Previdência, e isso, claro, gera um déficit crescente aqui na Previdência pública aqui no país, porque menos gente contribuindo e o volume de pessoas utilizando tende a crescer. Então, realmente, isso gera uma preocupação muito grande com relação ao custeio da nossa Previdência, com esse elevado índice de informalidade, que não mostra sinais de que vai cair no curtíssimo prazo. Pelo contrário, a tendência, aparentemente, até de aumento, falando um conjunto de fatores. A pandemia ajudou bastante nesse sentido, mas é uma coisa estrutural que já vem de algum tempo, que é o trabalhador sem carteira assinada, o pessoal que trabalha na informalidade por opção, tudo isso forma um contingente gigantesco, conforme a gente viu aí. Então, 38, quase 39% da população economicamente ativa. Isso é muito grande, um índice muito elevado também. Você citou bem, não contribui para a Previdência, não contribui para a saúde e não contribui, não paga imposto também, ou seja, a geração de receita para o governo também diminui. E essa mudança no sistema de metas da inflação a partir de 2025? A gente sabe que sistemas de medição, aferição de inflação, eles têm regras para avaliar melhor isso ou aquilo para dar um resultado final. Como é que você vê isso aí? É uma nova fórmula para apresentar números diferentes? O que tem de errado aí no cálculo da nossa inflação? É o que já se faz em outros países, como é o caso dos Estados Unidos, por exemplo, que é essa flexibilidade, torna mais flexível o sistema de metas. Hoje é ano calendário, né? Janeiro a dezembro. Fixa-se uma meta de inflação, o Banco Central rigidamente acompanha a evolução da inflação e eleva ou diminui a taxa de juros conforme a tendência. Agora o sistema fica mais flexível, ou seja, não tem mais essa rigidez aqui do ano calendário. Tem gente que concorda com isso, acha que é uma evolução, efetivamente, torna mais flexível a questão, inclusive na administração pública, né? Não fica aquela rigidez em relação ao cumprimento de metas de inflação. Mas tem gente que acha que isso também gera uma certa, digamos, flexibilidade demasiada, né? Em termos de controle. Permite um controle, melhor dizendo. Permite que você manipule dados, que você possa maquiar. Porque a gente sabe que na economia, a gente como comenta todo dia, existem trimestres melhores, trimestres piores, semestres melhores. Por exemplo, agora, ontem mesmo, o Santin falou comigo aqui, antes de ontem, aliás. Agora começa um segundo semestre muito bom para aves e suínos, porque é a caminho das festas de final de ano, que é quando o mercado de aves e suínos bomba, né? Pela BPA. Então, por exemplo, para esse setor, o segundo semestre é muito importante. Tem gente que sabe que janeiro, fevereiro e março, primeiro trimestre, não é bom. Quer dizer, aí depende de como é que você vai trabalhar esses dados, né? Depende do que pensar. E aí você já citou bem, tem duas correntes. Tem gente que acha que é legal e tem gente que acha que está trocando de fornecedor de maquiagem, né, produtos cosméticos. O presidente do Banco Central alegou algumas restrições com relação a essa mudança. Ele acha que é um avanço, mas é um avanço que precisa de um certo tipo de controle, porque senão a coisa acaba descontrolada, efetivamente, com essa flexibilidade aqui do sair do ano calendário, né, Tavinho? Então, realmente é uma mudança importante. Não é para já, é a partir de 2025, mas já está no radar, né? Os próprios investidores começam a olhar diferentemente com relação a metas de inflação daqui para frente. Né? Números, a gente sabe que números são resultados para você criar situações analíticas, né? Às vezes você está falido, quebrado, mas tem esperança de, nos próximos 3 meses, ter uma carteira boa, recheada para receber. Então, literalmente, você está bem. Nesse momento, você não tem nada no bolso. Mas se pingar tudo que está nos próximos 3 meses, você está bom. Ou então você pode analisar o seguinte: eu estou quebrado e não sei se vai pingar, então eu devo continuar quebrado. É tudo uma questão de análise, né? De interpretação. Né? É isso? É isso também.
Um último recado, Tavinho, que eu esqueci de mencionar quando falei do mercado. Hoje é um dia importante para o mercado de grãos, porque sai agora há pouco, agora à tarde, há dois anúncios importantes do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Qual é a área que foi efetivamente semeada lá para a nova safra americana, que os Estados Unidos é o nosso principal concorrente, isso é uma curiosidade grande do mercado, aumentou, não aumentou, qual é a tendência, consequentemente, da produção, que vai ser colhida depois. A partir agora de julho, agosto, começa a colheita americana. E outra é sobre a posição dos estoques americanos de grãos no dia 1º desse mês, porque isso é um dado importante, saber o que eles têm na mão ainda, porque isso influi muito no mercado. Tem pouco estoque de soja, de milho, de trigo, de algodão, de arroz, ou está acima do que era esperado. Isso pode mudar os preços, por exemplo. Então é muito interessante o nosso produtor ficar de olho aqui no que pode ser anunciado hoje, no que deve ser anunciado hoje e as consequências disso para o mercado. Mais tarde a gente vai voltar aqui no próprio canal Terra Viva aqui para comentar o que foi divulgado e o que impacto isso teve no mercado. Tem outra boa notícia, hein? Porque fim de semana chegando e hoje é sexta-feira, está começando em São Paulo, a gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouquinho, mais uma edição do Wine Weekend, é o fim de semana do vinho. É uma feira legal, aí, muito importante, bacana, com grandes nomes aí, distribuidores e também nomes internacionais que vêm especialmente para esse evento. O vinho, que eu sei que você é um fã, assim como eu sou, e que é um produto do agronegócio, né, Zilmar? Sem dúvida não, e bem lembrado, hein, também. Tinha até me esquecido desse detalhe. E outro detalhe também, que eu dei em destaque aqui nas agronotícias pelo Band.com, os azeites brasileiros começam a receber premiações internacionais, estão sendo muito bem cotados e estão sendo muito bem prestigiados, o que é um bom sinal, né? Eu acho ótimo que isso aconteça, tanto para o nosso azeite quanto para o nosso vinho. Aliás, tem um azeite gaúcho aí, o Rio Grande do Sul hoje é o maior produtor de azeites de oliva aqui, está crescendo muita produção de oliveiras por lá. É um vinho gaúcho, perdão, um azeite gaúcho que ganhou aqui uma premiação internacional, acho que faz poucas semanas atrás, se não me engano, o primeiro ou segundo lugar com o melhor azeite do mundo. A coisa está melhorando aqui. A produção é pequena ainda, mas a qualidade está muito boa também. Aí, mas podia ser um vinho gaúcho também, não tem problema não. Bom final de semana, até segunda. Vai fazer tatu aí no fim de semana ou não? Não sei ainda, estou estudando ainda. Cardápio. Tatu, para quem não sabe, é o lagarto, lá no Rio Grande do Sul. Bom final de semana, Zilmar. Abraço. Bom fim de semana, até segunda-feira. Até segunda, amigo.